Estamos vendo pessoas chegando, fazendo parte dessa comunidade de fé, aumentando a família. Ei, nós somos família. Sabe o que é isso? Estamos cumprindo o ID. Jesus, ele veio revelar ao Pai. Ele veio dizer que o pão é nosso, que o Pai é nosso, que tudo é nosso. Aleluia! Então nós somos uma família, nós nos movemos como filhos. E filho é herdeiro. Filho tem herança. Quero te dizer, querido, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que pertence ao Senhor Jesus também me pertence. E eu não quero nada além disso. Eu não quero nada que fuja do território do meu Senhor. Eu nessa noite estou com o coração apaixonado. Sabe o que é apaixonado? Deslumbrado pela glória de Deus. Sabe por quê? Todas as oportunidades que o Senhor me permite ministrar a sua palavra, Ele me transforma num microfone. Sabe, não é um homem mais que fala, mas é a glória de Deus que ministra ao coração da igreja. O Senhor está levantando pessoas aqui, o Senhor está edificando altares que correspondam ao céu. Ei, não sei qual é a sua realidade, mas Deus está limpando os escombros, para que possa edificar uma estrutura debaixo de um fundamento correto. Você crê nisso? Eu creio que está chegando esse tempo. Aquilo que nós achávamos que era, Deus está colocando abaixo, para que o inabalável permaneça, e o inabalável é a sua palavra, é a sua palavra. Então eu não estou cansado com a obra de Deus, isso não me cansa, ao contrário, isso me deixa mais entusiasmado, mais chapado por Jesus. Porque lá fora a gente gastava energia, fazíamos um monte de coisa. Às vezes a gente chega dentro da casa do Senhor, parece que estamos como num velório. Ei, tem a liberdade, você pode se mover, se você quiser levantar, você levante, se você quiser se ajoelhar, você fique à vontade, você está na casa do Pai, então abra a geladeira, coloca o pé no sofá, porque é tudo nosso. Aleluia, é nosso. A gente só abre a geladeira de quem a gente tem intimidade, né? Aleluia. Porque crente não bebe, mas come. Se come. Ei, essa carcassinha de grilo aqui, vocês acham que não cabe nada? Engano de vocês. Me convida para jantar. Vocês vão ver o desfalque que eu vou dar para vocês. Aleluia. Coisa boa é ser crente, coisa boa é servir ao Senhor. Irmãos, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, o capítulo 5. Segunda Reis, o capítulo 5. Nós iremos ler a partir do versículo 1. Te damos toda a honra e toda a glória, Jesus. Fique à vontade entre nós, te amamos. Encontre em nós corações disponíveis, corações quebrantados. Ah, que ambiente é esse, Senhor? Esse ambiente de cura, de restauração. Submetemos tudo à Tua vontade, Senhor. Você achou, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa das suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel uma carta que dizia:
No momento em que estiveres recebendo essa carta, saberás que eu te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida? Para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da sua lepra? Vede como procuro um motivo para criar conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgastes tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos, com seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria as mãos sobre a minha ferida e me curaria dessa enfermidade horrível da minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nesses rios para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, os seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu senhor, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficará purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Aleluia. Maravilhoso és tu, Senhor. Bendito é o Senhor para todo sempre. Meu coração se enche da tua glória e só tem um desejo: te adorar. Nós submetemos tudo ao teu governo, à tua vontade. Vem, Senhor. Nós carecemos do teu poder, nós carecemos da tua graça. O que tenho eu no céu além de ti, Senhor? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Meu coração está desesperado, faminto pelo pão. Minha alma está sedenta pelo teu rio, Senhor. Toca a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muitos de nós conhecemos a história de Naamã, um grande general, um comandante do rei da Síria, mas tem uma vírgula: porém, leproso. Uma posição e uma condição. A sua posição era de comandante, mas a sua condição era de um leproso. Vocês sabem que a lepra é uma enfermidade que aparece na pele, e ela vai mortificando os tecidos, ela vai apodrecendo a pele. O texto diz que Naamã era o general do exército da Síria. Essa era a nação mais poderosa da terra. Na época de Naamã, essa nação havia subjugado todos os outros reinos da terra. Ou seja, se o rei da Síria era o mais importante da terra, após ele vinha Naamã. Naamã era aquele cara que era ovacionado na rua, era aplaudido, era um herói. Todos olhavam para ele e reconheciam os seus feitos. Por meio da mão de Naamã, ele havia trazido muitas vitórias à Síria. Todos os soldados iam para a guerra e usavam armaduras, cavalos. Mas Naamã era diferente. Naamã não era como os outros. E ele não era como os outros por 2 motivos. O primeiro, por causa da sua patente. Por causa da responsabilidade e notoriedade que ele tinha
por ser um general, ele tinha responsabilidades que outros não tinham. Ele tinha um lugar de destaque que outros não tinham. Mas apesar disso tudo, a Bíblia diz que ele também era leproso. Uma condição. Naamã pode ser simbolizado como um de nós. Cada um de nós carregamos um Naamã. Você já parou para pensar sobre isso? Cada um de nós tem algo que precisa morrer. Tem algo que precisa deixar de acontecer, que tem nos atrapalhado de fluirmos, de sermos tocados e avançarmos em Deus. Às vezes nós somos reconhecidos na rua, nós somos aplaudidos pelaquilo que fazemos, por causa do talento que nós recebemos. Somos reconhecidos no trabalho, na sociedade, na igreja. Somos reconhecidos como um homem ou uma mulher importante, mas em casa, um leproso. Temos posição aqui fora, mas dentro de casa existe um homem ou uma mulher leprosa. Irmãos, nós temos vencido na rua, nós temos vencido no trabalho, mas muitas vezes estamos perdidos dentro de casa. Pregamos na igreja, mas não somos pregados primeiro dentro de casa. Vocês percebam que eu tenho ministrado esse ano inteiro sobre arrancarmos as máscaras, destruirmos as fantasias e dizer: esse sou eu. Não é a expectativa, e sim a realidade. Porque nós mostramos uma expectativa, aquilo que os outros gostam de ver, algo que seja comercial para que os outros comprem, mas Deus está arrancando realidades humanas para estabelecer a restauração por meio do Espírito. Você crê nisso? É isso que Ele tem feito conosco. Porque não adianta eu pregar uma mensagem aqui na igreja, mas quando chegar em casa, essa mesma mensagem não ser verdade. Enquanto eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo começou a trazer verdades dentro de mim. E eu decidi que eu não quero ser um Naamã, eu não quero ser reconhecido fora e dentro de casa tropeçar. Eu não quero que as pessoas batam nas minhas costas e dizer: que mensagem boa, pastor, mas na hora de colocar essa mensagem em prática em casa, eu ser um derrotado. Eu não quero ser grande na rua e ser pequenininho dentro de casa. Lá fora mostramos que está tudo bem, mas quando chegamos em casa, nós precisamos tirar a armadura. Tirar a armadura. Porque o que te protege lá fora não pode fazer nada por você dentro de casa. Essa armadura que te faz carregar uma patente ou um grau de importância pelaquilo que você faz aqui fora, dentro de casa, não pode fazer nada por você. Sabe, queridos, quando eu chego em casa, os meus filhos não querem um pastor, eles querem o pai. Meu filho quer o tempo de eu jogar videogame com ele, ver um vídeo com ele. A minha filha quer um momento de relacionamento, de proximidade, de falar das coisas do trabalho dela. Eles querem o pai. A minha esposa não quer o pastor, ela quer o esposo, o marido que pode compartilhar as coisas. Mas a gente vai vivendo um evangelho tão religioso que nós somos aquilo que as pessoas somente enxergam. Nós temos sido só o que a patente ou a condecoração diz, e queremos viver uma realidade dentro de casa que está fora de princípio, e Deus começa a ajustar as coisas de dentro para fora. A armadura não resolve o teu problema em casa. Porque a armadura é para manter reputação. E pega isso no teu espírito. Reputação fala daquilo que os homens veem. É como os homens te veem, é aquilo que você está mostrando, produz uma reputação. Mas o Senhor,
ele forma um caráter. Você entende a diferença? Reputação são o que os homens dizem sobre você, mas o caráter é como Deus te estabelece. Aleluia! Então um homem que tem um caráter eribado também terá uma reputação íntegra diante das pessoas. Deus está nos chamando para um tempo de concerto dentro de casa, onde nós possamos ministrar uns aos outros, onde a nossa casa será tocada pelo testemunho que nós estamos carregando. Aleluia! Naamã, ele chegava em casa, ele precisava tirar sua armadura. E quando ele tinha que tirar a armadura, essa armadura colava nas suas feridas, na sua lepra. Isso doía, porque ele lembrava de quem ele era. Embora um grande vitorioso, fora nas batalhas, quando ele tirava a armadura, ele olhava diante do espelho e via um leproso. Vencedor lá fora, mas estava perdendo uma guerra dentro de casa. Um grande homem lá fora, mas um derrotado em casa. Nós temos vivido momentos onde nós temos vencido muitas coisas fora. Nós temos investido o nosso tempo, os nossos recursos. Isso não é errado, contanto que a tua estrutura esteja no lugar certo, que o seu coração esteja no lugar certo. Não basta somente viver de reputação. Vai chegar uma hora que nós iremos precisar tirar a casca. Casca fala de eliminar aquilo que está nos roubando do Senhor, porque você tira a casca na frente de quem você tem intimidade. O Senhor está preparando pessoas que caminhem conosco, que possa ministrar o nosso coração. O povo tinha um general vitorioso, mas quando as luzes se apagavam, era com o leproso que a sua esposa dormia. Você entende o que é posição e condição? Talvez nós estamos assim. Enquanto há luzes, câmera e ação, está tudo certo, mas quando as luzes se apagam, é um leproso que vai para casa. É um esposo leproso, é um pai leproso, que está caindo aos pedaços, que está apodrecendo. E o pior é que a lepra contagia. Por que que nós damos o melhor para os outros e o pior para os de dentro de casa? Por que que nós temos tempo para tudo e entregamos o resto de nós para a nossa família? Não é assim? A gente é tão amável com as pessoas. Quando chega em casa, na primeira pergunta da esposa, eu já te falei. A gente é grosso. O filho diz uma coisa, você já diz, rapaz, você não está entendendo. Em vez de a gente ministrar o coração, a gente vai atropelando. E sabe, como é a história de um pastor, que o filho chegou, pai, quero conversar contigo. Nós precisamos mudar para a igreja. Por que, meu filho? Eu quero aquele pai. Eu quero o pai que está dentro da igreja. Eu não quero esse que vem para casa depois que acaba o culto. A esposa diz, eu também, eu quero aquele marido que é tão amável com todo mundo, que abraça todo mundo, que está dando sorriso para todos. Vamos mudar para a igreja, porque é esse o pai, é esse o esposo que nós queremos. Você consegue entender isso? Nós estamos crescendo por fora, mas perdendo aquilo que é de mais importante, queridos. A lepra, apesar de se manifestar no corpo, não era uma doença física. A manifestação dela acontecia no corpo, mas na realidade, era uma ferida espiritual. E eu vou te explicar por quê. Aquilo que tem origem no corpo é tratado no nível da carne,
Mas aquilo que tem origem no coração, é necessário se aprofundar mais. A mão tem que entrar um pouco mais. Nós precisamos entender o que está no nível superficial e o que já desceu para o coração. E o que o Senhor está dizendo nessa noite é: guarda o teu coração. E eu vou te mostrar que a lepra era algo espiritual. Mateus, o capítulo 10, o versículo 8 diz assim: Jesus curava os enfermos e limpava os leprosos. Cura no âmbito da carne, mas purificação no âmbito do espírito. Entende? Duas coisas diferentes. Aquilo que tem origem na carne se cura no nível da carne. Aquilo que tem origem no espírito precisa de purificação, toque no coração, arrancando. A lepra, ela nasce a partir da murmuração. Murmuração, eu costumo dizer aqui na igreja que é a pregação de Satanás. É uma reclamação exagerada, onde você limita o poder de Deus. Onde você diz, com a sua reclamação, que Deus não é suficiente para resolver o seu problema, e que do seu jeito é melhor. Quantos de nós, no meio do caminho, queremos mudar as regras do jogo? Deus estabeleceu uma forma, e nós aceitamos. Dizemos que tomamos a cruz e agora iremos seguir, mas na metade nós queremos colocar as nossas próprias regras. E o Senhor está dizendo: você, quando aceitou o convite, você estava também aceitando um jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas você continua tendo o governo. Ainda existe algo em nossos pescoços, amém, queridos? Tem um governo do céu. Se você recebeu essa instrução, continue. Deixe com que ele vai se revelando no caminho. Nós temos vivido uma vida de murmuração. E sabe, o murmurador, ele é ingrato. Murmuração é o oposto da gratidão. Pega isso no teu espírito. A pessoa que murmura, ela nunca dá valor para aquilo que está acontecendo à sua volta, porque ela é a vítima da história. Ela se coloca naquela condição de vitimismo. Todo mundo está fazendo algo contra ela. O mundo conspira contra ela. É o coitado. Isso é uma raiz que cresce, chamada ingratidão. A pessoa nunca consegue ser grato com nada, porque a posição que ela está é sempre de defesa e de reclamação. Quando nós viemos até o altar trazendo o nosso dízimo e oferta, você está comunicando. Isso é uma comunicação espiritual de adoração. Você está dizendo: Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem me dado, eu estou devolvendo aquilo que é teu. Senhor, a primícia está aqui. Isso é um coração generoso, aleluia. Não é por força, não é por violência, não é por peso. Porque gratidão, o ato de gratidão se comunica em coisas que fazemos aqui fora. Irmãos, eu já servi pessoas, eu já chorei com pessoas, eu já investi tempo, recurso. Quando eu olhei, tinham me abandonado. Eram ingratos. Mas isso não me parou, porque a ingratidão não foi plantada em mim. Nós pregamos e ministramos honra. Eu não tiro a semente da mão de ninguém. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Então, queridos, nós precisamos entender que a lepra, ela nasce da murmuração. A murmuração faz com que a pessoa seja ingrato. E a pessoa ingrata se torna orgulhoso. E o orgulho é o pior de todos os sentimentos. O orgulho nasceu no coração de Satanás enquanto estava no céu. Foi o orgulho que o fez perder o céu. Quando o orgulho entrou em seu coração, então aquele ambiente, o ambiente da glória de Deus não era mais para ele. Ele foi precipitado para a terra, e a partir do orgulho começou o pecado. Você entende o quão terrível é o orgulho? É um sentimento de desastre. É desastroso no meio da família, no meio da sociedade. Então aqui eu faço um diagnóstico. Tem sintomas de um leproso espiritual. Primeiro, ele é murmurador. Depois, ele é ingrato. E ele é orgulhoso. Temos aqui um quadro de um leproso.
não está na carne. Aparentemente está tudo certo, eu estou bem, você está vendo? Mas aqui por dentro está em pedaços, está em ruínas. Essa enfermidade não sai orando. Essa doença precisa de purificação, porque a cura não se dá no nível do corpo. A cura acontece quando as raízes de orgulho e de murmuração são arrancadas. Entenda que no coração é uma terra. O teu coração é uma terra. E qual é o tipo de semente que está caindo nela? Se são sementes de orgulho e de murmuração, é isso que vai crescer. Deus nos dá ferramentas para que nós possamos olhar para dentro de nós e ver o que está crescendo. E somos nós que precisamos arrancar, porque tudo aquilo que eu acho que precisa de mudança, é onde eu toco, onde permito que Deus toque. O Senhor muda onde você deseja ser mudado. Assim como Jesus em Lucas, o capítulo 5, versículo 12, fala do momento em que um leproso se aproxima de Jesus. Esse texto, ele fala muito comigo. Ele ministra muito ao meu coração, porque nós precisamos entender, na tradição judaica, qual era a postura de um leproso. Irmãos, nos tempos de Jesus, na antiga aliança, o leproso não podia ficar no meio das outras pessoas. A doença era contagiosa. O leproso não podia fazer parte dos lugares onde as outras pessoas estavam. O leproso não podia entrar no templo. Existia um lugar chamado leprosário, onde todos esses ficavam juntos. E tinha um momento certo de sair. E quando eles saíam, eles precisavam colocar o cabelo na frente do rosto, colocar a mão sobre o nariz e sair gritando, leproso, leproso. E as pessoas que estavam perto tinham que sair. Imagina a situação. Mas o texto diz que esse leproso se aproxima de Jesus. Talvez se fosse eu ou você, na hora que um homem desse estivesse se aproximando, a gente, vazava. Mas Jesus o espera. E esse leproso diz algo que transforma a sua realidade. São palavras de fé que transformam a nossa realidade. Esse homem diz, se quiseres, podes me purificar. E Jesus disse, eu quero. Tocou naquele homem e disse, seja limpo. Ei, Jesus está passando nesse lugar e está dizendo, seja limpo. Seja limpo. Seja limpo. Ore cantararabassou. Seja limpo. Seja limpo. Ele está tocando as nossas vidas. Sabe por quê? Para uma pessoa natural, de maneira nenhuma podia tocar um leproso, mas quem estava ali era Jesus. E a lepra daquele homem não tocava Jesus, era a pureza de Cristo que purificava o leproso. Amém! Glória a Jesus! E Ele está aqui nesse lugar. Sim, nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos, e o Senhor toca as nossas vidas e diz, seja limpo agora. A sua família está sendo limpa, a sua geração está sendo limpa, em nome de Jesus. É o santo que purifica. Deus prepara uma situação para tocar o leproso. Quando Naamã invadiu as terras de Israel, ele traz consigo uma menina. Presta bem atenção. Uma menina da região de Israel. E o texto diz que essa menina está ali para ajudar a esposa de Naamã. Deus usa pessoas de fora para nos tratar na intimidade. Pega isso, você que não abre a sua vida para ninguém, tem pessoas específicas que Deus coloca ao seu lado para te ajudar na intimidade. Amigos que não vão expor os nossos problemas. Amigos que não vão expor a nossa lepra. É isso que estava acontecendo. Aí começa o tratamento, aí começa o processo de cura de Naamã. Essa menina agora está entrando na casa
de um vitorioso de guerra. Mas ela vê todos os dias esse mesmo homem tirando a sua armadura e dentro de casa está ali um leproso. E essa menina diz: quem me dera se o meu Senhor estivesse diante do profeta lá em Israel, ele o curaria da lepra. Então Naamã fica sabendo disso e vai falar com o rei. O rei manda uma carta para o rei de Israel. Agora é de rei para rei. Eu estou te enviando o meu general de guerra. Eu estou te enviando Naamã, um comandante, um homem que é amado por todos aqui e estimado por mim, mas ele está leproso. Eu estou te enviando para que você o cure. Quando o rei de Israel abre aquela carta, ele diz: acaso sou Deus para dar vida ou tirar? Esse cara está querendo confusão. Ele me enviou essa carta porque ele quer guerrear. Eliseu, quando fica sabendo, diz assim: ei, não precisa fazer essa ceninha não. Manda que ele venha até mim, para que todos saibam que existe profeta em Israel. Logo, rapidinho, ele já pega a batata quente e diz: agora está na mão de Eliseu. E o texto diz que agora chega Naamã e toda a sua comitiva na frente da casa de Eliseu. Imagina a pompa, aquele cavalão branco, né, que os comandantes usavam, toda aquela sua comissão. Imagina alguém tocando, anunciando a sua chegada. Está lá parado na frente da casa de Eliseu. De repente, passa um tempo e nada acontece. Só a porta da casa de Eliseu abrindo e saindo um rapazinho, o servo de Eliseu. Vai até Naamã e diz: o meu Senhor disse para que você se lave 7 vezes no Jordão. Naamã ficou endemoniado. Eu saí da Síria, eu sou um comandante de guerra. Será que ele sabe com quem ele está falando e ele nem sai para falar comigo? Eu esperava que ele levantasse as suas mãos ao seu Deus, orasse por mim e tocasse na minha lepra e eu ficaria curado. Esse é o problema do leproso. Ele quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Tudo que foge do seu controle tem problema para ele. E mais, gosta que alguém venha passar a mão na sua lepra. Ei, tá pegando? Gosta de massagem no ego, porque o orgulhoso precisa disso. O orgulhoso precisa de alguém sempre esticando o seu ego, mas a realidade é contrária. Naamã podia ser vitorioso lá na Síria, mas ali em Israel era só mais um leproso. Aí está o tratamento do Senhor. O tratamento começa aí. Essa é a forma de Deus tratar o orgulhoso, é humilhando. Essa é a forma de Deus tratar o soberbo, é quebrando. É expondo ele a situações que fogem do seu controle. Ele podia ser o bambambam na Síria, mas ali era do jeito do Senhor. O tratamento é do jeito do Senhor. Eu não sei para quem eu estou falando aqui, mas Deus está quebrando algumas coisas nessa noite. Você crê nisso em nome de Jesus? Ali estava sendo exposta a verdadeira situação. Naamã pensou: como assim? Esse profeta nem saiu para falar comigo, não impôs as mãos sobre mim. No tratamento de Deus não existe poder aquisitivo. Isso não vai poder fazer nada por você. No tratamento de Deus não existe cargo ou grau de instrução. A morte do orgulho está na quebra da sua vontade. Sabe quando o orgulho começa a morrer? Quando você perde algumas coisas suas. Quanto menos você tem de você, mais você vai ter de Deus. Quanto menos você tem de si próprio, mais Deus vai ter do seu coração. E aí começa o tratamento do orgulho, porque cada um de nós carregamos um Naamã. Cada um de nós carregamos um orgulho, talvez religioso. E essa é uma noite de quebrar algumas coisas.
Naamã estava acostumado a controlar todas as coisas, mas isso foge do seu controle. E ele diz, então eu vou embora. Não é assim como quando as coisas não dão muito certo para nós? Quando a gente não consegue mais controlar, vou embora. Faz bico. Sempre digo aqui, quando tira a chupeta, faz aquele escarcéu. Mas de repente, ele escuta um conselho do servo. Olha só, o servo é mais antenado do que o Naamã. O bam. O servo diz, meu senhor, acaso, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, não faria? Ele só te pediu simplesmente para te lavar no Jordão. Por que não faz? E a palavra do Senhor diz que Naamã ouve o conselho. Ele decide se submeter ao tratamento. O problema de Naamã era com o processo da cura. Diga comigo, o processo da cura. Toda cura ela é processual. E o Senhor nos ensina que interagir com o processo nos irá levar a um ambiente de honra, um ambiente de restauração. O problema de Naamã era que ele achava que seria melhor fazer as coisas do seu jeito. Por que o profeta não colocou a mão sobre mim? Por que eu não posso me lavar nos rios lá de Damasco? Abana e Farfar, que são águas muito melhores do que as águas de Israel. Tu vê que ele não quer dar aquela controlada, não somos assim? Nós queremos dar conselho para Deus. Deus estabeleceu um modo e a gente quer fazer curva. E no meio do caminho acharmos outra solução. Ele queria correr para a Síria para fazer as coisas do jeito dele. Mas é no Jordão que o Senhor o manda. E nesse processo existem estágios. E o primeiro é, ele esperava que o profeta viesse até ele. Viesse reconhecendo os seus títulos, as suas patentes. Segundo ponto. Ele se achava grande demais, mas a sua posição não mudava a sua condição. O cara que era grande não podia resolver o seu problema, que estava no seu estado, na sua condição. Ei, você até pode sustentar algo durante um tempo, mas vai chegar um tempo onde a sua condição, o seu estado vai ficar visível a todos. Porque nós precisamos levantar a mão e dizer, está doendo. Está doendo, eu não consigo mais esconder com as armaduras. Eu não consigo mais esconder. Está fedendo. As pessoas já estão sentindo o cheiro à minha volta. Terceiro, ele teria que tirar a sua armadura e expor a sua doença. Não existe cura sem exposição. Quando Deus está te colocando no processo da cura, você vai ter que ser exposto. Essa ferida vai ter que ser visível, porque é a partir de onde você reconhece, onde Deus te toca. Quarto, não era apenas um mergulho, eram 7. E isso fala de perseverança. Agora imaginemos a situação. Naamã ouve o conselho do servo, e agora ele está diante do Rio Jordão. De um lado a sua comitiva, do outro lado a casa de Israel. Saiba que esse mesmo general acabou com a raça dos israelitas. Ele estava numa terra estranha e inimiga. Imagine a gana desse povo de Israel olhando. E ele está ali, na frente dele, o Rio Jordão. O lugar da decisão. E ele começa tirando a sua armadura. Talvez ele tenha começado pelo capacete. E até aí está tudo bem, porque talvez as feridas não estejam estampadas no seu rosto. Então ele começa a tirar aquilo que cobriu os seus braços, colocando no chão. E de repente começa a aparecer as primeiras chagas, as primeiras feridas. E eu penso que talvez algumas pessoas que não conheciam
começaram a apontar, olha lá um leproso. Olha um leproso, aquela ferida de lepra. Mas ele continua. Ele tira então a couraça, aquilo que protege o coração. Porque enquanto a gente tem couraça, enquanto a gente tem uma armadura, nada penetra o nosso coração. A cura não pode vir. E ele arranca essa couraça e está exposto. Agora todos estão vendo as suas chagas. Todos estão vendo a sua lepra. Ele tira toda a sua armadura e está com vestes de baixo, mostrando de fato quem é. Deus está preparando situações para que nós sejamos expostos e mostremos de fato quem somos. Aí começa a cura. É nesse momento que as feridas são expostas, que começa o tratamento e o bálsamo do Senhor vem sobre nós. E a palavra do Senhor diz que então Naamã, ele entra no rio. Ele dá o primeiro mergulho, levanta, olha para a sua pele e continua igual. Dá o segundo mergulho e continua igual. Assim é o terceiro. Talvez alguma daquelas pessoas já estavam balançando a cabeça, dizendo, isso aí não vai dar certo. Não é assim? Quando você diz, Deus está me tratando, eu estou passando por um momento difícil, as pessoas à nossa volta muitas vezes não compreendem e dizem, isso aí não vai dar certo. Ei, o que está acontecendo contigo? E você diz, eu estou me submetendo ao tratamento. E aí ele dá o quarto mergulho e nada acontece, continua igual. Assim foi o quinto. Agora ele chega no sexto mergulho. E talvez ele tenha parado porque ele ouviu uma palavra dizendo que era no sétimo. Todo tratamento vai requerer de nós uma interação com o Eterno. Vai ter de nós uma interação com o propósito de Deus, senão não acontece. Todo tratamento de Deus, você vai precisar entrar no Jordão. Aleluia! Deus estabelece uma medida e é você que precisa entrar. Porque se você não entra, a cura não acontece. E agora, já foram 6 mergulhos. E pode ser que Naamã tenha pensado, o profeta disse 7. Ele poderia voltar, e se ele voltasse, a sua condição continuaria a mesma. Mas a palavra do Senhor diz que ele mergulha novamente no 7º mergulho. E quando ele levanta, ele olha para a sua pele, está totalmente restaurada, ele está limpo daquela lepra, não existe mais nada dentro dele, sabe por quê? Porque não tem mais nada no coração, ele se submeteu ao tratamento do orgulho, à quebra da sua vontade, agora está um homem ali, totalmente exposto, ele está limpo. O texto diz que a sua pele era como de um garoto. Sabe, para encerrar, o lugar da purificação é no Jordão. Existe um Jordão preparado para cada um de nós. No Jordão, fala de nova natureza. O Jordão fala de purificação. O Jordão fala de arrependimento. O Jordão fala de identidade. Aleluia! Deus está te chamando nessa noite para entrar no Jordão. Eu preciso ser limpo. Eu quero que você se coloque de pé.